Boa noite, que bom estarmos juntas nesta quinta-feira, num assunto muito polêmico, muito especial. Tenho a honra de receber a Jennifer, que é psicóloga. Nós vamos falar sobre dependência afetiva, dependência emocional. Já temos várias pessoas aqui esperando, né? Vamos tentar entrar novamente. Vamos lá, vamos ver se vai dar certo agora. Seja bem-vinda! Daqui. Depois de 10 minutos. Nossa, que dificuldade. Conseguimos, graças a Deus. Olha, o povo está aqui te esperando. Todo mundo quer saber que raio é esse de dependência afetiva, como se libertar, como ser uma pessoa emocionalmente saudável. O povo quer saber. Jennifer, seja muito bem-vinda. Obrigada. Que seja a primeira de muitas, né? Que a gente consiga, de fato, encaixar na nossa rotina aí, que é tão agitada. Mas primeiro eu vou pedir para você se apresentar. Quem é você? Meu nome é Jennifer, né? Eu sou psicóloga clínica, atuo desde início de 2019, né? E obrigada pela paciência de todos, né? Que estão aqui assistindo. Foi difícil, acho que foi alguma questão no Instagram mesmo, que eu estava te enviando e não estava indo. Mas enfim, né? Sou psicóloga clínica e a Roberta me convidou para trazer esse assunto, né? Sobre a dependência emocional ou afetiva, né? Que são a mesma coisa. Está dando para me ouvir direito, me ver? Tá sim. Tá um pouquinho baixo, tá um pouquinho falhando, mas dá para ouvir. Pronto. Então, né? Já vou introduzir o assunto, já que nós perdemos aí uns 10, 15 minutos. Então, né? A dependência emocional ou afetiva, ela é uma forma de se relacionar, né? Onde o sujeito, né, a pessoa que é dependente, ela elege uma pessoa ali, pode ser, né, você fez até as perguntas iniciais, né, quem pode ter essa pessoa que eu coloco essa dependência, né, pode ser um companheiro, né, nas relações afetivas amorosas, pode ser numa amizade, pode até ser numa relação familiar, né, ali do cuidador, do pai, da mãe, alguma outra figura ali, que essa pessoa elege como responsável de suprir ali as faltas emocionais dela. E aí, quando essas faltas emocionais não são supridas, isso gera um sofrimento. E aí, por isso que ela é prejudicial, porque ela gera um sofrimento tanto em quem é dependente e quem é esse eleito ali para ser responsável por suprir essas necessidades emocionais. Estou anotando aqui. Tá? Então, a dependência emocional, ela gera um afastamento do eu. Quando eu elejo uma pessoa ali, essa pessoa se torna como se fosse um tudo, né? Pensando aqui agora, né, na nossa criação, principalmente da nossa geração, a sua geração, se a gente for parar para analisar os filmes, né, as músicas românticas, existe muito essa, essa distorção do que é o amor ali, um amor saudável, né? Onde a gente escuta muitas frases, né? Você é a minha vida, né? Se eu perder você, eu perco tudo. Sim. Você é meu tudo. E aí isso que é, resumindo, a dependência emocional. Essa pessoa ou essa relação ou afeto que essa pessoa me oferece se torna tudo. E aí isso fica tão grandioso para mim que quando isso acaba, eu entro num sofrimento extremo ou eu não consigo suportar, né, a falta desse outro, né? E eu depositei ali a obrigação, a responsabilidade de suprir todas as minhas faltas emocionais. Nossa. E de onde vêm essas faltas, né? É necessário que quando a criança nasce ali, aí a gente precisa voltar onde nasce essas faltas, né? Onde essas faltas. Quando o bebê nasce, ele necessita que alguém ali promova esse cuidado para ele, né?
nós somos seres humanos e o ser humano ele precisa do outro para saber que ele existe. E aí, geralmente, esse outro é um cuidador, um adulto responsável por atender as necessidades fisiológicas e emocionais. E pode ser que nessa fase ali exista uma falta, pode ser que ali na primeira infância, esse cuidador ali, quem fornece esse cuidado emocional, não tenha suprido algumas faltas. E aí, até quem foi suprido, né, se foi uma relação saudável ali com os cuidadores, mesmo que tenha sido suprida essas necessidades, chega um momento da vida, né, que todos nós temos que ter capacidade para que nós façamos isso por nós mesmos. Então, por exemplo, vai chegar uma determinada idade em que eu não vou depender emocionalmente ali dos meus cuidadores, né, dos meus pais, para que eu entenda as minhas capacidades, para que eu entenda que eu posso sobreviver sozinha, para que eu possa olhar para mim, me valorizar, olhar para mim e me amar, né, me tratar com respeito, né, prover para mim a sensação de segurança, né, de afeto. E aí que nascem essas faltas. Quando há uma falha nesse período, né, onde eu deveria receber, né, esses afetos, e não existe. E aí, quando eu chego numa determinada relação, né, seja ela amorosa, de amizade, ou até mesmo familiar, que eu continuo exigindo desses meus familiares, desses meus cuidadores, esse afeto que não foi suprido quando eu deveria receber, gera essa dependência emocional. Nossa, você estava falando e me vieram assim várias situações na cabeça, porque não é só a mulher que é dependente do homem, às vezes é o homem que é dependente da mulher, e em muitos casos a mãe é dependente do filho, né? Ela aposta nele toda a sua vida, o seu futuro, a sua segurança, a sua necessidade de ser amada. E quando esse filho ele decide que ele vai viver a vida dele, o mundo dessa mulher acaba, né? Às vezes a mulher perde um filho, ou perde esse filho, e essa mulher também não consegue mais viver. Ela perde tudo, como você falou. E olha que interessante, como que é importante a gente, então, desenvolver essa capacidade de ser independente. E ser independente não significa ser autossuficiente, né? Porque a gente, de fato, precisa da família, precisa do amor, do afeto um do outro. Mas como, meu Deus, são tantas perguntas, como viver essa realidade afetiva, amorosa, emocional, familiar, sem que eu seja, então, essa pessoa dependente do outro. Então, né, voltando para o início ali da nossa constituição como pessoa, né, a gente precisa ter ferramentas. Então, o ideal seria que os nossos cuidadores ali, os nossos pais, fornecessem ferramentas para que a gente tivesse isso no nosso consciente ali. E fornecer essas ferramentas de independência, de valorização, né, de validação do que eu sinto, de que você tem capacidade de fazer algo, de que você tem capacidade de exercer algo. Então, se eu não tive isso na minha criação, é muito mais difícil que eu desenvolva isso no futuro. E é bem provável que eu desenvolva uma dependência emocional em algum momento ali da minha vida. Não em todas as relações, mas em algum momento, em alguns relacionamentos. Por quê? Né? Quando eu identifico ali que uma figura de uma pessoa, ela pode suprir a minha necessidade, por exemplo, de amparo, eu me apego a essa pessoa porque essa é a minha falta. E aí ela me dá esse amparo. Só que essa pessoa acaba sendo sobrecarregada, porque ela nem vai conseguir, além dela não ser responsável por trazer essa segurança, ela também nem vai conseguir, porque a falta é além dessa relação amorosa. A falta que ela sente é desse amparo lá naquela fase lá, né? Tem a ver com a história dela, né? Então ele não vai conseguir, ele não é obrigado e vai gerar o sofrimento, tanto nela, que não vai ter essa necessidade atendida, e nem na pessoa com que ela está se relacionando, que vai tentar
porque é custo fazer isso, não vai conseguir, ou não vai tentar, porque entende que ele não tem essa posição ali de fazer isso por ela. E aí que começa os conflitos, né? E aí que começam as relações que acabam e que, né, gera mais sofrimento, porque eu queria amparo, o relacionamento terminou por essa minha necessidade de amparo, e aí começa o sofrimento extremo ali, de terminar uma relação, nem era tão boa, enfim. Mas voltando nessa questão de se fornecer isso, né? O ideal seria que fosse ali nossos cuidadores, que a gente já viesse com essas ferramentas, né? Mas tem pessoas que conseguem ao longo da vida, se não teve desses cuidadores, encontrar em outras relações essas ferramentas. Não que essas pessoas vão fazer por você, mas que fornece essas ferramentas, né? Uma terapia, né? Um encontro com uma pessoa que consegue te pontualizar o que você precisa melhorar, você vai lá e melhora. A autoanálise, né? Olhar para a minha história e perceber, olha, a falta foi aqui, né? O que eu posso fazer para que essa falta, né, seja suprida de alguma maneira? Não vai ser como eu gostaria que fosse, mas vai me dar essa segurança, vai me dar esse amparo, né? Eu vou precisar desenvolver isso ao longo da minha vida. Nossa. Eu me lembrei, você falando isso, eu me lembrei de uma frase que eu sempre uso na mentoria Desenvolva-se, na maturidade feminina, que é algo que as meninas assim ficam muito impactadas quando eu falo: ninguém tem a obrigação de te fazer feliz. Porque isso está incutido em nós, né? Está incutido. A gente sempre acha que as pessoas têm obrigação com relação a nós. Seja o pai, a mãe, o filho, o irmão, o esposo. Não, ele me fazer feliz, ele tem que me fazer feliz. O centro do mundo sou eu, o centro do relacionamento sou eu. E isso causa muito sofrimento, porque isso não vai acontecer, né? É isso aí. E aí, quando eu deposito no outro sempre isso, né, essa relação começa a ser o centro ali das minhas questões, né? Se fulano me ignorou ou não me respondeu na hora que eu quis, eu já começo a me colocar naquele lugar de que eu não estou sendo amada, ou que eu estou sendo desamparada, ou que eu não posso confiar nessa pessoa. E isso vai muito, como eu te falei, da ferida específica ali, né? Dessa falta específica. Tem pessoas que não foram realmente amadas, tem pessoas que não tiveram essa sensação de segurança ali dentro do seu âmbito familiar, tem pessoas que não tiveram amparo, tem pessoas que não foram escutadas, e aí quando eu encontro isso no outro, eu me apego àquilo, e qualquer sinal que essa outra pessoa me dá de que ela não vai me fornecer isso, existe sofrimento. E aí eu começo a me afastar de mim, porque eu deposito no outro. E me afastar de mim é me anular, é não olhar para mim, porque eu estou a todo custo querendo fazer com que o outro me ame, que o outro me dê segurança, sempre o outro. E aí eu vou me afastando de mim. E aí eu acho que você me fez a pergunta, né? É possível que uma dependência emocional possa me levar a uma relação abusiva? E é muito possível. A maioria das mulheres que estão, ou homens, né, que tem mulheres abusivas também, que estão numa relação abusiva, provavelmente tem essas necessidades, tem a falta dessas necessidades, né? E aí, quando ela tem um mínimo do que o outro está te oferecendo, ele pode ser, ou ela, né, pode ser agressiva, pode ser violenta, pode te humilhar, né, pode te desrespeitar, mas te dá uma mínima sensação de segurança. Eu me apego a essa sensação de segurança e ignoro todo o resto. Porque não, ele me dá segurança, né? Ele me dá segurança financeira, ele me dá segurança afetiva, porque daqui a pouco ele vai lá e me pede perdão, e eu acredito nesse perdão, porque é ele que me... E aí entra a questão da abusiva, que não vai caber também. Mas que ele também, em algum momento, ele te forneceu isso, você se apegou a essa pequena ideia, que às vezes nem existe, né? É uma falsa sensação, eu estou segura, só porque eu estou no relacionamento, e eu vou me submetendo a essas questões. E pode ser abusivo, uma amizade abusiva, né? Onde eu vou suportando humilhações, desrespeito, só porque essa amiga, ou amigo, né? Me dá essa sensação de presença, né? De que não vai me abandonar, de que eu posso fazer tudo que ela não vai me abandonar, né? Porque a presença dela afetiva ali. Ou pode ser no trabalho, aceitar abusos do chefe, né? Porque eu preciso daquele trabalho, que traz uma segurança. Então, assim, a maioria das pessoas que sofrem abuso ou que estão numa relação abusiva tem essa dependência, porque ganha um mínimo que para ele ali é muito e se submete em certas situações. E hoje está muito comum isso, né? Eu não sei
como que era nas outras gerações. Mas hoje está muito até normal, né? Isso seria talvez por conta das questões familiares que vêm cada vez mais se desestruturando? Assim, eu acho que já existiu, né? Se a gente for pensar, se a gente for parar para escutar um idoso, né? Uma idosa, né? Os nossos pais, se a gente for parar realmente para sentar e falar sobre isso, sempre existiram, né? Só que agora, o que acontece, né? As pessoas estão falando mais sobre isso. E a sensação que a gente tem é que isso se tornou muito grande porque a gente está tendo acesso. Tem as redes sociais, tem a internet, a gente tem acesso a muitas coisas. Que antes, na época deles, eles não tinham. Então, falar sobre um abuso, falar sobre a dependência emocional, não era escutado, né? Era falado ali entre as amigas, ficava ali mesmo, e eu não posso sair daqui, porque eu tenho que me submeter, né? Eu não posso largar um casamento, não posso largar um namoro, porque o meu lugar é aqui, né? Se eu perder você, eu perco tudo. Essa sensação de que o mínimo ali é a razão do meu viver. Então, assim, e também tem a questão familiar, né? É a base. Então, se a base está faltando, eu não tenho, como fala, não tenho estrutura para continuar. Só que agora isso está sendo falado, está sendo exposto, né? Isso está sendo discutido, as pessoas estão procurando mais ajuda psicológica, mais ajuda psiquiátrica, mais ajuda, falar mais com as amigas, com os amigos, né? Ler mais sobre isso. E aí agora está havendo a conscientização. Hoje eu consigo entender que essa relação é uma relação de dependência, não é uma relação de saudável. Porque a relação saudável, o afeto se dá livremente. Eu sou livre para te fornecer segurança, para te fornecer amor, para te fornecer amparo. Eu sou livre. Na dependência, não. A pessoa, eu acho, né, o dependente acha que a pessoa é obrigada a me dar. Se ela me dá, eu perco tudo. Se ela não me dá, né, eu perco tudo. Ou ela se submete a situações porque ela sabe que eu me submetendo eu ganho o que eu acho que eu estou ganhando, que é segurança, que é afeto, que é amor. Então, assim, agora as pessoas estão falando sobre isso, agora as pessoas têm consciência, né? Sai do inconsciente, que é muito inconsciente coletivo também, dessa distorção do que é o amor, né? E vem para a consciência, onde, ó, opa, tem algo errado aí, tem algo que não está funcional nessa relação. E aí está vindo mais, está aparecendo mais nas relações, está sendo mais discutido. E a gente está vendo muito mais porque as pessoas vão reproduzir. As pessoas que estão aqui nessa live agora e as pessoas que vão assistir depois, quais perguntas que elas podem se fazer para analisar se elas são dependentes afetivamente de alguém? Primeiro, eu preciso me perguntar, né? Eu gosto dessa pessoa, gosto dessa companhia, gosto, né, de estar com essa pessoa. Essa pessoa é livre para estar comigo ou ela está aqui obrigada? Né? Ou porque eu chantageei emocionalmente, ou porque eu me mostro tão vulnerável que ela se vê ali compadecida dessa minha necessidade de estar aqui comigo. Ou eu preciso dessa pessoa, preciso estar nessa relação, eu quero a qualquer custo estar aqui. Eu estou livre também nessa relação. E começar a se perceber nas próprias atitudes, né? É normal que a gente, né, quando a gente briga dentro de um relacionamento, quando a gente se separa, né, quando a gente termina uma relação, que haja sofrimento, né? Porque o término ali acaba sendo um luto. A gente precisa viver esses lutos, né? É necessário a gente viver esses lutos e o luto leva tempo, né? Cada um leva seu tempo ali para digerir ali essa quebra do ideal, né? Eu comecei a namorar essa pessoa, imaginava a gente casando. Existe um luto, né? Então é um sofrimento real, né? Um sofrimento válido. Mas eu não posso parar nesse sofrimento, né? Esse sofrimento não deve me paralisar. Quando me paralisa, eu preciso pensar, tá, mas por que eu estou paralisada? Se eu entendo que as relações podem acabar, né? Que nós somos, as relações são transitórias, né? Exceto quem ali opta por casar e eu quero isso, né? Até que a morte nos separe, né? Então, assim, eu entendo que é tudo transitório, né? Algumas relações são transitórias. E eu entendo que há a possibilidade de acabar, por exemplo, namoro, né? Mas por que eu sofro tanto e eu não desapego
desse fim de relacionamento. Né? Então, assim, eu não posso parar nesse sofrimento, eu posso viver o sofrimento, né? É um sofrimento válido, eu preciso viver, mas depois isso vai passar. Eu tenho outras coisas, de pensar que existe as relações, é uma esfera da nossa vida. Então, existem várias outras esferas, a profissional, a familiar, né, a minha vida, né, a minha individualidade. Então, quando o relacionamento vira tudo, gera muito mais sofrimento, porque virou tudo, e isso acaba, o meu tudo acabou, não faz mais sentido a minha vida. Então, quando eu começo a perceber que esses são o meu tipo de sentimento em relação a essa relação, redundando aí, que são esses meus sentimentos, que eu não consigo me ver sem a pessoa de jeito nenhum, eu me apego a qualquer aprovação, eu preciso da aprovação dessa pessoa para tudo, eu não consigo ter minha individualidade, expor o que eu gosto, o que eu não gosto, se eu estou sempre me submetendo ao desejo do outro para agradar, para receber um afeto, eu estou com essa pessoa, eu posso ser livre para ser quem eu sou, porque eu sei que ele é livre para estar comigo ou não. Nossa, profundo, né? Jenny, fala um pouquinho dessas ferramentas. Fala um pouquinho como você falou, né, que a pessoa pode estar fazendo terapia, pode estar se analisando. Fala um pouquinho dessas ferramentas, então, para essa pessoa se tornar independente afetivamente. Não autossuficiente, mas Sim. independente afetivamente. E você falou essa questão de não ser autossuficiente, e eu queria sinalizar essa diferença entre independência e indiferença. Foi o que eu sinalizei aqui, quando você termina um relacionamento de alguém que você gosta muito, com alguém que você gosta muito, você entende que você vai sofrer. Ali existe, e aí eu entendo que vou sofrer, mas que aquilo vai passar, existem outras coisas na minha vida que eu posso investir, que não é só uma relação, né? E isso é a independência. Eu sofro, eu amo, eu tenho esse apego, eu me relaciono, eu criei um vínculo, é um vínculo que me afetou, né? O afeto é isso, me afetou de alguma maneira, fez parte da minha vida, eu tenho o direito de sofrer, mas vai passar. Agora, a indiferença, não, eu terminei um relacionamento que eu me entreguei, né? Que eu criei expectativas, tinha um futuro ali no meu ideal, mas eu não sofri. Ah, não vou sofrer. Isso é uma indiferença. Então, a independência é saber que eu posso sofrer, que eu gosto daquela pessoa, que eu a amo, mas que o meu mundo não acaba se eu não a tê-la. E ela precisa ser livre para estar comigo. Então, assim, a indiferença e a independência e a autossuficiência, que talvez ali seja essa indiferença ali, talvez. Né? Então, para sair da dependência, né, a gente vai ter que trabalhar a independência. Então, essa independência a gente volta lá de novo, por isso que eu trouxe essa questão de como vem essa questão das faltas, né, das necessidades emocionais, essa falha. A gente vai precisar construir essa autonomia emocional. Então, eu vou precisar trabalhar a minha autoestima. Por que autoestima, né? Esse senso de capacidade, essa questão do alto valor, do alto respeito, está tudo atrelado à autoestima, né? Porque a autoestima não é só a autoimagem, é o conceito que eu tenho de mim, né? Da minha estima, como eu me vejo, né? Como eu me trato, quais são as minhas qualidades, quais são os meus defeitos, esse conceito que eu tenho sobre mim. Então, eu vou precisar trabalhar a minha autoestima, né? Sair de uma dependência. Eu posso, né? Você trouxe a questão de eu posso estar casada e ser dependente emocional? Pode. Pode, e você acha super normal o que você sente ali. Pode ser que não tenha trazido prejuízos para nenhum dos dois, porque existe também a codependência, né? Quando você fala ali da mãe, do filho, né? Existe essa codependência. A criança, ela é dependente, né? Ali é natural que isso aconteça. E a mãe também é dependente do filho. E aí a gente chama de codependência. Os dois dependem emocionalmente. Então, assim, existem casamentos que existe a codependência. Pode ser que não apareça ali nenhum sinal disfuncional, pode ser. Mas é também possível trabalhar dentro de um casamento, sem que ele acabe, essa autonomia emocional. Ou de um, ou de outro, ou dos dois, caso for os dois. Né? Trabalhar a autoestima, o alto valor, começar a se ver como olhar mais para si, né? Investir em você,
cuidar de você, se perceber, né? O que eu gosto, o que eu tenho de individual, né? Porque a relação 1 mais 1 são 2, né? 1 mais 1 são 3. Porque existe a minha individualidade, a sua individualidade, e o terceiro é o casal, né? Então, a terceira pessoa que causar o forma, que é ali as características do casal que vocês são. Então, eu preciso identificar quem sou eu individualmente, para depois o nós. Ó, essa sou eu gosto daquilo, eu invisto daquilo, né? Estou casado com você, mas entendo que você também tem a sua individualidade, que você age dessa maneira, e que por mais que você tenha essas questões, eu também tenho as minhas, a gente precisa ver isso individualmente. Senão o casal se sobrecarrega um sobrecarrega o outro, né, emocionalmente. Ah, você tem que suprir a minha necessidade tal e você a minha. E isso acaba desestruturando ali o emocional do casal. Mas, enfim, trabalhando essa autoestima, né, explorando, né, o segundo ponto, explorando as outras áreas da sua vida, né, como eu te falei, o relacionamento é só uma esfera de todas as outras esferas que a gente tem na vida. Então, a vida profissional, né, um hobby, a minha questão financeira, a minha questão, já falei profissional, as minhas relações sociais, fora o meu relacionamento afetivo, né, as minhas relações familiares, a minha espiritualidade, independente da religião. Então, assim, olhar para essas outras áreas, como você se perceber que a relação está virando algo vicioso, que eu preciso e necessito dela, eu tenho que me alimentar das outras áreas também, para que aqui eu esteja também saudável. Então, eu preciso me olhar, né? Eu preciso cuidar de mim, investir nas outras áreas, né? Para que aqui também não seja sobrecarregado, né? E a terceira coisa é buscar coisas que você gosta, né? Aí a gente chamaria de autorrealização. O que te motiva, né? Até mesmo dentro da relação. Que motiva o casal ali, né? Imaginando ali trabalhar a dependência emocional dentro do casamento, né? Sem essa separação. Então, que motiva o casal, né? Quais são os nossos objetivos? Quais são os nossos valores? O que eu quero buscar? Né? É meio que buscar um sentido ali para sua vida. Porque aí o relacionamento não vira o sentido. Se eu consigo apontar a seta para as outras direções, eu consigo também, junto dessa relação ou fora dela, né? Se ela tiver acabado, buscar um outro sentido. Buscar coisas, né? Me conhecer através do autoconhecimento ali da sua autoestima, identificar o que eu gosto de fazer, o que eu não gosto, o que eu posso fazer, o que eu gostaria de ter feito nesse período, que não fiz, que agora eu posso, que agora eu tenho oportunidade, que agora eu tenho essa liberdade emocional para fazer. E isso, a terapia pode ajudar, né? Primeiro, para promover esse autoconhecimento, né? Uma leitura de um livro, várias coisas, uma mentoria, desde que promova essa autorreflexão. Primeiro eu preciso olhar para mim, mas depois entender o que está acontecendo nessa relação. Porque não é a relação em si, sou eu. E a pessoa dependente, ela não consegue se ver sem a relação. Ela acha que a vida toda dela é a relação. E eu achei muito interessante isso que você falou. A pessoa se afasta do eu. Ela cada vez mais se perde dela mesma. Né? Ela não sabe quem ela é, ela não sabe mais o que ela gosta, o que ela deseja, os sonhos dela, porque ela vive a vida do outro, né? Seja do esposo, seja do filho, seja dos pais. Ela não tem essa independência. Isso aí é muito forte, muito profundo. Mas eu quero pegar outro Quando ela ponto. acaba, por Pode isso falar. que gera esse sofrimento intenso, né? Porque quando ela acaba, quem sou eu? Né? Se o eu era tudo aquilo ali, era meu filho, era minha relação, né? Cadê eu? Nisso tudo, né? E aí ela fica perdida, não encontra sentido nas outras coisas. Por isso o sofrimento é grande. E você falando isso já me veio outra coisa, depois eu falo aquilo que eu ia falar. Tem casos que, né, até falando de questões católicas, que a igreja aconselha que a pessoa se separe, que a pessoa se afaste, porque são casos de violência, são casos complicados. E eu me perdi na pergunta. Mas a pessoa ela não se vê sem o relacionamento, sem a situação, né? E ela insiste, às vezes a outra pessoa não quer mais também.
né? Tem casos assim. Mas a pessoa quer, insiste que é isso. E eu realmente me perdi na pergunta, mas assim, como retomar isso, né? Você falou das ferramentas, você falou da terapia, que é muito importante, da leitura, mas identificar isso, essa dependência, essa violência, quem sou eu diante desse relacionamento, tudo isso que aconteceu, que eu quero. A pessoa ela também se perde no seu futuro, né? Tá, mas agora eu não sei mais o que fazer da minha vida. E por não saber, eu quero voltar. Por não saber, essa pessoa ela tem que ficar comigo. E é interessante que esses dias eu vi o título de um livro, que você provavelmente deve conhecer. Amar ou depender. Fala um pouquinho sobre isso. Amar ou depender. Eu vivo, como que eu sei que eu amo e deixo outro livre? Como que eu sei que eu dependo e quero aquilo custe o que custar? Será que é insistência minha? Será que eu de fato devo persistir? Será que eu devo desistir? Por que permanecer, né? São assim questões muito profundas, né? De uma análise muito pessoal, mas que é importante a pessoa perceber. É caso de permanecer, é caso de desistir. O que é perseverança e o que é insistência? Difícil, né? Então, assim, como a gente falou no início ali, né? As relações saudáveis, as pessoas estão ali livremente, né? Existe uma reciprocidade, né? Eu te dou esse afeto porque eu quero dar, você me dá esse afeto porque você quer me dar. As pessoas não estão ali obrigadas. Então, nessa dependência, onde eu insisto demais, né? É uma dependência extrema, onde eu insisto e eu quero que a pessoa esteja comigo a qualquer custo. Primeiro, a pessoa precisa entender os sinais. Ela precisa analisar, tirar a emoção, trazer a razão. Que sinais que essa pessoa me dá de que existe a possibilidade de voltarmos? O que nessa relação estava ruim que fez com que isso acabasse? É possível que eu mude? É possível que essa pessoa mude? Existe um movimento dos dois para que as coisas mudem? Existem casamentos que acabam, que retomam, as pessoas esqueci a palavra, se comprometem a mudar e trabalham para isso, cada um ali vai procurar o suporte para que isso aconteça, se não consegue sozinho, mas precisa entender por que essa pessoa não quer estar aqui também. Será que já não faz mais sentido para ela? Faz para mim, mas não faz para ela. E a relação é uma dualidade, né? Uma via de mão dupla. Adianta a pessoa estar aqui porque ela não quer? O que isso está me sinalizando? Será que eu mereço passar por isso, né? Qual o valor que eu... Aí a gente volta para a autoestima. É provavelmente uma questão com a autoestima. Eu mereço estar passando por isso? Será que é isso mesmo que eu tenho que ter? Será que eu não consigo isso que eu quero de uma outra maneira? O que eu quero nessa relação? Primeiro, né? O que eu quero, né? O que eu busco aqui? Porque tem casais, né, ou mulheres ou homens que se separam e que, na realidade, eu já fiz perguntas na sessão que eu falei assim, você sente falta de fulano ou você sente falta de estar com alguém? E a maioria das vezes que eu perguntei, eu sinto falta de estar com alguém, de dividir a minha vida. Então, não era de fulano. Então, para você também a relação já estava acabando, não existia mais nada ali que fizesse sentido. Mas a pessoa se apegou à sensação de estar estável numa relação e colocou, e cristalizou isso. Então, eu não posso perder essa pessoa, não porque eu a amo, o sujeito, né? Eu amo estar numa relação, eu preciso estar nessa relação. Então, se pergunte, eu sinto falta dessa pessoa, da relação que a gente tinha, das coisas boas, ou era só coisas ruins e eu
fantasiei que tinha coisas boas, as coisas boas eram mínimas e eu aceito o mínimo, as migalhas. Será que eu sinto falta realmente da pessoa? Eu quero uma relação saudável. Porque às vezes tem muito isso. Eu quero uma relação. Eu quero dividir minha vida com outra pessoa. E isso é natural. Né? Nós somos seres humanos, a gente precisa das interações. A gente só sobrevive através das relações. Você colocar um bebê no meio de uma floresta, ele não sobrevive, ele precisa da relação. Então, nós nascemos com isso. A gente precisa das relações humanas. Então, é natural que a gente queira dividir, mas tem que ser essa pessoa? Não existe outra pessoa no mundo que vai existir uma relação saudável? Só existe essa. Me vem também à mente aquela expressão que as pessoas falam, né? Fulano está na minha vida para me completar. Fulano é minha alma gêmea, a tampa da panela, né? Mas isso a gente aprende quando era criança, né? Eu aprendi, eu ouvi muito isso. E depois de um tempo eu ouvi assim, não, Deus não faz ninguém completo. Nós somos completos, né? Gente, é isso, né? É uma libertação entender que nós somos completos e o outro não está na minha vida para me completar. Ele está na minha vida para somar, né? É isso mesmo. E quando eu ia introduzir essa questão da dependência emocional ali no conceito, é meio que isso, né? A pessoa ela busca uma completude no outro, né? Sendo que o outro não vai, o outro também chega ali com as suas falhas, né? Com as suas faltas emocionais. Então ele também não vai tampar as suas faltas, sendo que as suas faltas vêm de um outro lugar e ele nunca vai suprir. Então, realmente, nós precisamos, talvez a gente nunca vai estar completo, talvez não, mas eu preciso entender que o outro não é esse tudo para mim. Ele não vai chegar e vai resolver todas as minhas questões. E aí, voltando lá na questão da dependência inicial, que a gente precisa, que é necessário, que depois a gente precisa dessa independência, agora eu preciso fazer isso por mim. Eu preciso me responsabilizar pelo meu cuidado, né? Porque provavelmente eu já cheguei a uma determinada idade, ali a vida adulta, e eu não preciso, eu não tenho que ter ali alguém cuidando de mim, alguém fazendo isso por mim. Eu deveria já chegar com as minhas questões, o ideal seria, né? Com as minhas questões ali iniciais, né, mais profundas, trabalhadas, ou pelo menos conscientizadas de que eu as tenho. Então, isso é responsabilidade minha. Se eu não tive isso, né, e todo mundo gostaria de ter, né, a família perfeita, todas as necessidades emocionais supridas, todo mundo queria. Mas não é bem assim. E aí entra numa outra esfera de que nossos pais não são perfeitos, nós não vamos ser perfeitos, enfim. Então, agora eu preciso fazer isso por mim. O que eu vou fazer com isso que me aconteceu? É bem isso, né? O que eu vou fazer com essa minha história? Agora não tem como voltar lá, pedir papai, mamãe ou meu cuidador para fazer isso por mim. Agora, eu faço isso. E aí, eu falo com algumas pacientes, né? Que essa criança ainda está aí. Eu preciso chegar lá agora como adulto, com capacidade intelectual, com entendimento, com consciência do que me faltou. Chegar lá nessa criança, lá pequenininha, e falar, olha, agora eu vou cuidar de você. E aí a gente fala do autocuidado. Vou para terapia, vou fazer atividade física, vou investir, sei lá, em conhecimento, né? Fazer algo que eu gosto. Eu vou precisar promover esse cuidado dessa criança. Porque o outro não vai poder fazer isso. Nem mesmo quem deixou faltar para você. É duro, mas é real. E a gente sempre joga para o outro, né? A gente, às vezes, caminha anos, vive anos achando o outro tem responsabilidade sobre isso, e isso na minha vida não tem. Jennifer, é muito comum também nos relacionamentos a gente que teve essa carência de pai transferir para o esposo isso, né? Ver o esposo como esse pai, né? Até de forma consciente, que não nos protegeu, que não cuidou. Então a gente cobra isso do esposo até de forma consciente, né? Sim, e aí foi o que eu falei, essa transferência, né? É exatamente isso que eu falava. Transfiro para o outro a responsabilidade. Então, ou eu realmente encontro, eu me atraio pelo homem ali, né? Que me faltou segurança na infância, né? Me faltou essa presença masculina, essa sensação de segurança ali. Eu encontrei
alguém, eu me atraio por essa segurança que eu não tive. Mas você ignora todas as outras características dessa pessoa. Mas só porque ela me traz segurança, é com ela que eu vou ficar. Ou não, eu me atraio por outras características ali da pessoa, mas sempre me falta segurança. Essa pessoa não me dá a sensação que eu idealizei segurança. Né? E ainda tem essa, que eu idealizo de pai. Eu idealizo que pai tem que dar proteção, tem que prover financeiramente, tem que, sei lá, me amar Raparigar, mimar, dar presente. me mimar. Eu idealizei essa figura paterna. E aí, meu marido não tem isso. Vamos imaginar que ele não vai me fornecer isso. E eu fico a todo custo querendo que ele seja essa pessoa. Não, você tem que ser esse marido, você tem que ser esse marido. Na realidade, você tem que ser o pai que eu idealizei. Para mim. Só que ele não vai fazer isso. Ele não é esse pai. Ele não teve, provavelmente, um pai. Ele não teve essa figura. Ou teve, mas não consegue ser o seu pai, porque ele não tem que ser o seu pai. Ele é seu companheiro. Então, sim, a gente pode realmente ou atrair pelo oposto, né? Eu gosto das outras características dele, me falta essa, e eu sempre cobro isso dentro do relacionamento, mas ele não vai poder me dar. Ou essa pessoa só me dá isso, eu ignoro todas as outras coisas que estão ruins ali, porque eu tenho esse pai. E também o contrário, né? O esposo, ele exige que a mulher faça com ele, dê a ele o que a mãe fazia ou o que a mãe não fazia. Então, cuidado, comida, são as coisas nas mãos, é o cuidado com a casa. Ele exige que essa mulher, né? E é triste isso, porque isso torna doentio, isso acaba com o relacionamento e a pessoa não consegue suprir, não adianta. Então também acontece isso, né? O homem que exige que a mulher seja a mamãe dele, ou que ela preencha esse vazio que a mãe deixou, isso é impossível, né? Não, exatamente, né? Eu idealizo uma mulher, né? Se minha mãe foi muito boa, se foi uma mãe excelente, eu idealizo, eu coloco ela como a forminha da mulher ali. A mulher, para mim, é isso. A mulher casada, para mim, é isso. E toda vez que sua esposa não corresponder aquilo, eu vou cobrar. Você tem que ser assim, porque foi isso que eu tive, ou foi isso que eu idealizei para minha esposa. Né? E aí começa aquela questão. Eu não vou, a pessoa não vai conseguir atender esse ideal, né? Ou alcançar ali o que a mãe foi, porque ela não tem que ser mãe, né? Ela é companheira. Então, todos os caminhos levam a isso, a um sofrimento, porque isso gera sofrimento. Tanto em quem tem essa expectativa, que não vai ser suprida, e quem está sendo o responsável, né? Ela elegeu ser responsável, você tem que fazer isso, e ela sofre também. Porque ela nunca vai conseguir fazer isso, a pessoa vai ficar insatisfeita, vai te cobrar, e aí vai existir o desgaste da relação. Então, tudo que a pessoa temia, que era ser abandonada, ou que era ser desamparada, ou que era ter uma relação, vai acabar, porque realmente vai acabar. Ela vai ficar sobrecarregada, a pessoa, o companheiro vai ficar sobrecarregado e vai acabar. Então, realmente, ela vai experimentar a sensação de ou abandono, ou término, porque o final vai ser esse. Ou as pessoas vão levar anos vivendo essa situação e a saúde mental vai para o beleléu. Eu vou desenvolver uma depressão, uma ansiedade, e outros. Eu quero que você fale agora sobre esse sofrimento, porque assim, você falou várias vezes, até anotei aqui, incapacidade de suportar um término. A pessoa, ela volta, ela permanece no relacionamento porque ela é incapaz de suportar esse término, né? E é de fato muito difícil mesmo, é muito doloroso, mas como você falou, não é o fim da vida. Eu posso me reconstruir, eu posso me refazer em outros relacionamentos. Né? E isso que você falou é fantástico. Nós não somos só uma esfera. Onde estão as outras esferas da minha vida? Estão adormecidas, esquecidas? Mas essa incapacidade de suportar o sofrimento. Como que as pessoas que estão aqui assistindo, que percebem que precisam romper com o relacionamento, mas não conseguem, são completamente dependentes. Como que ela pode desenvolver métodos, ferramentas para suportar o insuportável? E
gente volta para a questão lá, você perguntou quais ferramentas que a gente, né, que a pessoa pode desenvolver para sair de uma dependência, né? Primeiro, olhar para você. Tirar esse foco do outro. Tira o outro da sua frente. É alguém que eu amei, é alguém que eu depositei todas as minhas expectativas, vai ser um sofrimento, vai ser um sofrimento real, precisa ser validado, precisa ser vivido, eu posso chorar, eu posso. Você pode. Né? Por mais que alguém chegue para você, mas você está sofrendo à toa, para que isso? Levanta, dá a volta por cima, vai cortar o cabelo. Não é bem assim. Tem pessoas que têm recursos emocionais para fazer, tem outras pessoas que não têm. Então, primeiro entender, será que eu tenho recursos para isso? Onde eu posso buscar esses recursos? Né? Que eu, dentro desse sofrimento, posso fazer que nenhuma outra pessoa pode fazer por mim. Eu preciso fazer por mim, talvez, pegar e ir ao psicólogo. Eu preciso fazer. Ninguém pode pegar você lá e te colocar no sofá do psicólogo, senta aí e fala que você está... Não, primeiro eu preciso me conscientizar de que é uma relação que não me fez bem ou não fez bem para outra pessoa, que eu preciso rever o que aconteceu aqui, né? Foi doloroso, foi, mas o que eu posso fazer? Qual é o primeiro passo? Como eu vou dar esse primeiro passo? Eu preciso dar. E se eu ficar focada realmente nessa dor, você vai alimentando essa dor e aí a gente não sabe onde isso pode chegar, né? Então, se eu não tenho esses recursos internos, eu preciso buscar. Onde eu posso encontrar isso? Né? E buscar em coisas saudáveis, né? Porque a tendência é ou eu me autodestruir, ou eu pensar em colocar um fim na minha vida, ou eu pensar em me isolar do mundo, ou eu pensar em que eu não tenho valor. É fora, né? Fora, agora é fora de mim para encontrar a mim mesma. Então, fora de mim é um terapeuta, é uma análise, é num livro, é grupo de oração. Você vai tentar encontrar esses recursos saudáveis para elaborar tudo isso. Uma atividade física que me tira da minha casa, que promove relações sociais. É no meu trabalho que também me promove relações sociais, promove ali o meu empenho, a minha dedicação. Então, fora de mim para depois voltar para mim mesmo, né? Eu preciso buscar fora agora, que está tudo aqui, para depois isso voltar para mim. Mas eu preciso dar o primeiro passo. Muito bom. Atividades, ferramentas que me levam a encontro comigo mesmo. Por que eu estou passando por um sofrimento? Porque eu me perdi de mim mesmo. Por que eu estou dependente afetivamente? Porque me afastei do meu eu. Então, hoje eu preciso voltar para mim. Seja dentro de um relacionamento, ou seja, rompendo um relacionamento. Essa é a nossa pergunta. Como eu posso voltar para mim mesma? E a terapia, ela é um instrumento fantástico, né, gente? Porque a terapia é algo que nos abre a cabeça. Às vezes demora, porque a nossa cabeça para captar Por isso que demora anos. E é o processo que a gente tem que estar disposta a viver. Mas é necessário. Então, fala um pouco da terapia, gente. Por que a pessoa ela deve investir na terapia e buscar a Jennifer como terapeuta? Você falou assim, né? São anos, né? É um processo, e realmente é um processo. Por quê? Você imagina, eu tenho 32 anos, vou fazer agora. Imagina eu chegar ali para o meu terapeuta, para o meu psicólogo, para o meu analista, e querer um resultado ali, que eu acabe meu sofrimento ali em 1 mês, 2 meses. Sendo que você tem uma vida de 31 anos. E é muito conteúdo. Então, assim, não tem como resolver todas as minhas questões em tão pouco tempo. E aí a gente não está falando também só de tempo cronológico. É o tempo emocional também, o tempo psicológico, que não tem a ver com o tempo cronológico. Então, por isso que às vezes a gente vê um paciente que ele faz terapia, psicoterapia por 2 anos e as questões iniciais ali que causavam sofrimento foram elaboradas. Tem pacientes que ficam 5 anos e ainda assim não chegou naquele cerne ali, né? Que leva essa pessoa a ter aquele sofrimento. Então, assim, por que a terapia é uma ferramenta saudável para lidar com essas questões? Porque quando eu
estou ali, né? Eu não estou ali falando para o psicólogo. Eu vou lá falar para um desconhecido, não. Porque quando você fala, né? A fala é essa ferramenta saudável. Porque quando eu falo para o outro, eu não só falo, eu me ouço. E aí, quando eu ouço, volta para mim de uma forma diferente. Que é diferente quando você está pensando e quando você externaliza isso. Seja quando eu escrevo ou quando eu falo, por exemplo, né? Então, imagina que está tudo embolado aqui dentro. Tudo embolado. Eu trago para cá. Quando volta mais organizado. Eu sei para onde que deve ir aquilo que eu trouxe, por exemplo, aquele dia na sessão. Então, a caixinha das relações, a caixinha do meu trabalho, a caixinha familiar, a caixinha da minha infância, ela não fica toda embolada, porque a pessoa chega lá, ela chega com essa confusão. Da onde vem esse sentimento, por que vem, por que pipocou agora nessa relação, por que agora que está acontecendo aqui, como eu consigo me controlar, não sei. E aí, quando você fala, você volta organizado para essa caixinha, que deveria estar ali. Pode não acontecer na primeira sessão, porque várias vezes a gente vai precisar abrir aquela caixinha e devolver aquilo para aquele lugar. Então, a terapia te fornece isso, por isso que ela é uma ferramenta saudável. Não fica aqui me consumindo, né? Vindo através da ansiedade, vindo através do sentimento, né, de isolamento, de melancolia, de depressão, ou em outros sintomas psicossomáticos, né, que vem através do corpo, né, várias doenças do corpo é por causa disso. Eu não consigo trazer isso para um lugar saudável, para uma fala, né, para externalizar isso, seja lá numa música, numa arte, né, seja escrever, fazer um livro, precisa vir, senão isso vai consumir. A terapia é esse lugar para isso, né? Excelente. Jennifer, muito obrigada. Essa live vai ficar salva, que a gente possa, de fato, compartilhar com tantas pessoas que precisam assistir, precisam se libertar dessa dependência que é tão prejudicial na vida, né, na nossa vida. E são assuntos que a gente precisa falar, que a gente precisa falar com profundidade, porque a gente não se conhece, a gente caminha na cegueira por anos, e mesmo nós que somos casados, né, e permaneceremos casados até a morte, precisamos cada vez mais buscar a nossa independência emocional para que a gente também faça um outro feliz, né? Porque esse julgo de achar que o outro precisa e vai nos fazer felizes, vai nos completar, precisa ser quebrado, precisa ser rompido. Então, eu quero te agradecer, mas antes de terminar, nós vamos pedir para quem está aqui tirar um print dessas mulheres lindas aqui, eu e a Jennifer, para que a gente possa, para que você possa postar lá no seu story, tá? Live sobre dependência emocional, assista, porque foi maravilhosa. Tira um print nosso. E compartilha, vai ficar salva lá no perfil, compartilha com outras mulheres, outros homens que precisam ouvir isso. Que seja a primeira de muitas, né? Sim, eu que agradeço novamente o convite, porque é o primeiro nós não conseguimos alinhar ali as agendas, agora a gente conseguiu, né? Agradeço novamente e alertar, né, as pessoas que se identificaram, né, com esses sinais, de que o primeiro passo é essa autoconsciência mesmo, me conscientizar de que eu vivo isso e que existe forma de sair dela, que não está tudo acabado, né, que existe possibilidades para ela alcançar essas ferramentas e ter uma liberdade, né, uma qualidade nas relações, tá bom? Tá bom. Obrigada a todo mundo que ficou até agora. Que voltou, né? E também, assim, o primeiro passo talvez seria assistir essa live de novo e anotar, né? Escrever. Anote as perguntas que a Jennifer fez, anote aquilo que está aí dentro, né? Que vai ser já é um grande passo para você começar a se entender, se descobrir e trilhar um novo caminho. E se você também desejar, a Jennifer está à disposição para psicoterapia, né? Pode pegar meu contato, tá lá no perfil do meu Instagram. Estou à disposição. Tá bom, então. Um grande beijo, Jennifer. Deus abençoe você. Deus abençoe a todo mundo que está aqui. Tchau, tchau.